ganhar sem armas, sem guerra, sem disputa? Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach, na redenção completa, definitiva e verdadeira para o mundo inteiro, aqui agora já. Então, esse é justamente o tema dessa semana. Pashat Dvarim, começamos um livro novo. A gente está na Sirá número 1 do volume 34 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. A gente está no projeto Likutei Sirot e fala justamente sobre a entrada na terra de Israel. No começo da Parashá, no versículo 8, Moshe, que quem escreve esse livro inteiro, ele fala, Re'e natati lifneichem, vejam, eu, Moshe, dei para vocês a terra, venham e tomem posse dela, ou seja, podem herdar a terra. Venham e vão herdar a terra que Hashem prometeu para vocês e para os seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. O Rashi explica, pega as palavras Re'e natati, vejam, eu dei no passado. Ele fala, Beinehem atem roim, vocês estão vendo com seus olhos próprios. Eu não estou falando para vocês uma conjectura ou um boato baseado no Sifri, no Midrash Sifri. Em princípio, a intenção do Rashi é explicar o que é a palavra vejam, re'e, que geralmente é entendam, como tem em Shemot, re'e ata omer elai, ele etamazé, quando Moshe fala para Hashem, então, você está falando para eu tirar o povo do Egito. O Rashi explica lá, Re'e ata omer elai, Re'e ten einecha velibecha al dvarecha. Pegue, coloque os seus olhos e seu coração naquilo que foi falado. Quer entender. Enquanto a nossa Parashá, Rashi explica que é como ver de verdade. O que é a diferença? Aqui é ver e não entender. Precisa entender, pois ainda o povo, nesse momento, embora Moshe está falando isso 40 anos depois, na entrada de Israel, o povo não entrou ainda na terra de Israel, nesse momento. Então, no sentido literal, faz mais sentido ser entendimento. Entendam, não vejam, porque vocês não tem como ver, não entraram ainda. Tem comentaristas que dizem que está se referindo a Sihon e Og, né? São os dois reis, dois reinados que a gente conquistou a terra deles antes de entrar em Israel com facilidade. Então, o povo viu com seus próprios olhos que já estava conquistando uma parte da terra de Israel. Mas, em princípio, isso não se enquadra, pois esse verso foi falado em Horev, lá atrás, né, 38 para 39 anos antes, quando estava saindo do Har Sinai para entrar em Israel. Antes ainda da época dos espiões. Então foi muito tempo antes, não tinha ainda se pensado em conquistar a terra do Sihon e do Og. Hashem Eloquim diber aleinu bechorev, né? Falou a gente em Horev, que é no Har Sinai, né? Penu saulachem vou harem mori. Vocês vão vir e vão passar pelo Haraim Mori para entrar em Israel. Então, não foi depois da conquista de Sihon e Og. Então, a gente não viu 40 anos antes, 38, 39 anos antes, a entrada em Israel, mesmo que seja através da conquista de Sihon e Og. E o Rashi explica, Boureshu, né, que tem logo depois, venham e tomem posse para herdar a terra. O Rashi fala uma coisa muito interessante. Ein me'arer badavar. Não tem disputa, ninguém vai te contestar sobre isso. Veinhem tzrichim lamilchama. Daí que é o título da aula. Vocês não precisam nem de guerra. Se não tivesse mandado os espiões, não teriam precisado nem mesmo de armas para entrar na terra de Israel e conquistar. E, na verdade, nem conquistar. Chegar e tomar posse. Então, o Rashi está falando claramente sobre a entrada em Eretz Israel
como deveria ter sido antes mesmo de mandar os espiões. Então a pergunta volta com toda a força. Como pode, no sentido literal da Torá, o povo ter visto com seus próprios olhos, ainda no Har Sinai, e não por conjetura ou boato, ver a terra de Israel que Hashem nos deu? Também precisa entender porque ela se prolonga na explicação que não vai ter disputa e guerra e armas. Porque acrescenta que não é só por conjuntura, que não é por conjectura. E porque usa duas linguagens, conjetura ou boato. A fonte é do Sifri, mas Rashi muda algumas coisas. Os comentários explicam que Rashi diz que não precisariam de guerra, pois no verso antes Moshe fala, venham, Bou, ainda não tinha sido conquistada. Então é como se não precisasse de guerra, porque pode vir, entra fácil. Está a porta aberta. Depois de Vaet Hanan, depois da nossa paraxá, inclusive, depois de Varim, para a geração que entraria de fato em Eretz Israel, Moshe fala para entrar e herdar a terra. Mas Rashi lá não explica que não teria contestação, disputa dos povos, e nem precisaria de armas e de guerra. Está escrito assim, Vesita Yashar Ve'atov B'nei Hashem Leman Tav Lecha Ubata Veirashta et Ares. Você vai vir e vai herdar a terra. Foi prometido para os antepassados. Em Parashat Shelach, na época dos Meraglim, depois que voltam até Israel, Caleb fala para subir e herdar a Lenalé Ve Yarashno, e vamos herdar a terra, mesmo sem ter sido conquistada ainda. E lá, Rashi também não explica que não precisaria de armas ou de guerra, nem teria disputa. E isso foi em resposta aos dois versos anteriores, que o povo falou que não tinha como entrar e conquistar, que eram muito fortes e que tinham gigantes, etc. e tal. Mas também não menciona a força, o Rashi, dos povos residentes e nem como fariam para conquistar. Fala que entrariam e herdariam. Faz mais sentido aqui, então, a explicação do Rashi, que não teria disputa e não precisaria de armas e guerra, porque como é que seria se o povo é tão forte, é tão difícil conquistar? Quer dizer então que não seria imediato. E a pergunta volta ainda com mais força. De onde Rashi tira na nossa paraxá que a entrada na terra de Israel seria tão tranquila assim? O Rashi acrescenta na versão do Sifri que foi antes dos espiões, pois de fato, depois, com os espiões, passou a precisar de armas e guerra, como foi quando entrou com Yoshua. E teve sim disputa. O Sifri fala só sobre armas, não fala sobre guerra nem disputa. O Rashi fala primeiro que não precisaria nem de guerra. E acrescenta que não precisaria também de armas. Porque as armas, no fundo, colocam medo nos residentes, nos povos residentes. Como aconteceu com Moab. Por mais que a gente não podia guerrear contra Moab, eles sentiram medo, porque como se a gente estivesse armados. Sentiram medo e por isso contratou o Bilam, etc. Por que essa ordem do Rashi? Primeiro, não vai ter disputa, não vai ter guerra e não vai ter armas. Não precisa de armas. No fundo, o Rashi quer responder porque a Torá ainda fala para ir e herdar a terra, depois do verso anterior, no qual Hashem já garante que tudo que vai acontecer para entrar de Israel vai ser de uma forma fácil e tranquila. Vocês vão entrar e vão conquistar tudo. No máximo, a garantia pode vir antes. Falar, Bourchu, venham e conquistem. Depois fala, vocês vão entrar e vão conquistar tudo, até mesmo no Har Prat, o Rio Eufrates, etc. Quase concluindo, tem aqui duas inovações fundamentais. Primeiro, Hashem e Moshe estão falando para que o povo veja sensorialmente, com os próprios olhos de carne e osso, a olho nu, como se diz, que a terra de Israel já foi dada no passado, Natati. Já foi dada no passado, e Natati. Até então foi só a promessa, como desde Parashat Shemot, que Hashem fala, eu vou levar para vocês, vou tirar vocês do sofrimento de Mitzrayim, depois em Vairá, fala em Velakarte, Gaalti, Veheveiti, que eu vou
pegar vocês e levar vocês até a terra de Israel. Então, aqui Moshe está falando para ver de uma forma sensorial, de verdade, sem só acreditar no que está ouvindo de promessas. 2. Já que vocês vão conseguir ver, que foi a primeira condição, então será tranquilo, sem impedimentos. Quando a gente consegue ver, confiar totalmente, então não tem impedimentos. Mas qual a relação com esse momento que é do Har Horev, que é o Har Sinai, até Kadesh Barnea, que foi falado por Moshe agora, 40 anos depois. Então, concluindo, no começo da Parashá, Moshe dá uma bronca. Fala, Hadassar Yom Mechorev Der Har Seir Al Kadesh Barnea, que a gente foi pelo caminho de 11 dias. Ele explica que era para demorar 11 dias, que era o menor caminho que tinha até chegar em Israel, saindo do Har Sinai, era de 11 dias, e Hashem fez com que fosse em 3 dias, fez um milagre, para ser mais rápido, porque ele queria que vocês entrassem logo em Eretz Israel. Então Hashem fez um milagre para que conseguissem entrar logo em Eretz Israel, no menor caminho, que era só 11 dias, e fez em apenas 3 dias. Primeiro, Hashem deu a terra de Israel para o povo, pela lei, Din, como está no primeiro Rashi da Torá, que fala que Hashem dá para esse, tira e dá para esse, então assim como deu para outro, dá para a gente, e essa é a lei. E também que Hashem deu na prática, ao expulsar os outros povos, como ele garantiu. Por isso Rashi fala essas duas linguagens. Não vai ter disputa, porque Hashem já garantiu desde o começo da criação do mundo que vai dar terra Israel para a gente. Então não vai ter disputa, não tem como questionarem, reclamarem, né, pela lei, porque está garantido já por Hashem que é nossa a terra. Se a gente segue esse caminho, confiando em Hashem, que ele falou que ia dar para a gente. Não foi só promessa, conjectura ou boato. Então agora, depois de 40 anos, a gente pode ver isso de uma forma clara, que a gente poderia ter visto isso quando Hashem fez o milagre de levar a gente em 3 dias, num caminho de 11 dias, para poder entrar logo em Eretz Israel. E depois não vai ter nem guerra, nem armas, porque Hashem vai dar um jeito de deixar tranquilo, caminho aberto, livre, o gol aberto, né? Como a gente está em época de Copa, para a gente poder chutar para o gol. E além disso, como teve milagre, e Moshe lembra sobre isso, na viagem até Kadesh Barnea, né, que foi só em 3 dias, não deixará apenas de ter guerra, porque não ter guerra pode ser para um modo natural, quando está muito bem armado, com sistemas de defesa, com aviões, com apoio de todo mundo, pode ser que o inimigo resolva se entregar, sem fazer guerra. Então pode ser uma natural, sem guerra, né? Com a força do exército, tecnologia, armas, etc. Se vissem um povo muito armado, como aconteceu com Moab. Quando mandaram espiões, demonstraram que querem apenas o lado natural. Ver como é que é, avaliar, fazer uma auditoria, relatório, vistoria e assim por diante. Então, a gente mudou o enfoque. E aí acabou ficando dependendo também dessa parte só da natureza. Que aí então tem disputa, mesmo que esteja garantido por lei, e tem guerra e precisa de armas para poder conquistar. Orientação para a gente. Na nossa redenção agora será como a saída do Egito, a primeira redenção. E também será, se Deus quiser, nesse modo, depende da gente, que não vai ter disputa, não vai ter guerra, não precisa de armas. Não é como está agora ainda. Vai ser por milagres. Só depende da gente ter confiança total em Hashem, como Hashem prometeu para a gente. E Moshe falou para a gente, olhe com seus olhos, eu já dei para vocês, é de vocês, a redenção já está aqui. Como o Rebbe fala para a gente, abram os olhos, a Geulah já está aqui, Mashiach já chegou. Logo teremos o terceiro Beit HaMikdash, Reinos Desolados, que busca Galiot agora já, com Mashiach now.